Boa noite, a paz, meus amigos e minhas amigas. Você que está acompanhando eu nessa noite agora ou vai acompanhar. Eu queria deixar mais uma palavra abençoada para você. Por quê, pastor? Porque tudo na nossa vida temos que ter o conhecimento daquilo, de tudo. Para você tomar uma atitude, para você fazer algo, você tem que pelo menos conhecer. E quantas pessoas que estão tomando atitudes sem conhecer, sem conhecer. Quantas pessoas que estão afastando de Deus por causa de motivos de não conhecer. Não é à toa que a palavra de Deus diz que no finais dos tempos, se for preciso, desculpa. Não é à toa que a palavra de Deus diz que no finais dos tempos, se for preciso, até os fiéis serão enganados. Até os fiéis. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você simplesmente vai ler uma Bíblia, vai ser simplesmente um livro, e você não vai conseguir chegar até onde Deus quer te pôr. Amém? Deixa eu deixar uma palavra rápida ao teu coração. Prometo não demorar. Vai ser rápido. Você que está com a Bíblia aí, abre a tua Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Foi a mesma mensagem que foi pregado hoje, foi muito forte, foi uma mensagem muito abençoada, que o povo daqui de Castilho recebeu, graças a Deus. E essa mensagem Deus me incomodou para que eu pudesse levar até você também. Porque eu sei que muitas pessoas, muitas pessoas, estão cometendo esse erro. E se não houver conserto nesse erro, cada vez mais vai aumentar a população contra a igreja. Vai aumentar mais ainda pessoas desviadas do que pessoas convertidas. Então eu queria deixar essa palavra para você. Amém? Você que está acompanhando, abre no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17. E preste atenção o que Deus diz para Jesus. Presta atenção. Deus diz: eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em que comprazo, ou seja, o filho que eu amo. Então olha aqui, vamos prestar atenção nessa mensagem. Ou seja, Jesus iria se batizar, certo? Jesus ia descer as águas, e quando ele desceu as águas, subiu, veio uma voz diretamente do céu dizendo: este é o meu filho, este é meu filho amado, a quem me comprazo, o filho que ele ama. Ou seja, a voz desceu do céu para dizer que Jesus era o amado, Jesus era o escolhido. Quantas pessoas que não estavam, quantas pessoas que não estavam ao redor de Jesus e duvidava dele, e desacreditava dele. Quantas pessoas que estavam à volta de Jesus e tinham dúvidas nele. E depois daquela voz descer e dizer que este é meu filho amado, esse é meu escolhido, esse é meu servo. Então, rapidamente muitas pessoas começaram a acreditar, porque
porque a voz desceu do céu. E agora vamos chegar aonde eu quero passar para você. Se você descer um pouquinho mais para baixo, mais um pouquinho para baixo, você vai entrar no versículo 4, capítulo 4. E em cima do 4 está escrito assim, a tentação de Jesus. Então vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Jesus recebeu uma palavra abençoada. Jesus recebeu uma palavra abençoada, ou seja, foi chamado de filho amado. Ou seja, ele recebeu uma palavra de vitória. Vamos pensar junto. Se ele recebeu uma palavra de vitória, de bênção, nós poderíamos imaginar que Jesus já ia receber a bênção. Que Jesus já ia receber a vitória. Por quê? Porque a palavra abençoada, rapidamente ela veio. Só que não. Jesus recebeu aquela palavra abençoada e ele foi para o deserto. Ele recebeu uma promessa. Ele recebeu uma promessa. E em vez dele ir para a benção, não. Ele foi para o deserto. Presta atenção o que diz no capítulo 4, versículo 1. E seguindo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Vamos parar por aqui. Ou seja, Jesus recebeu uma palavra abençoada de Deus. E o próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Por quê? Se ele acabou de receber uma palavra abençoada. Porque ele acabou de receber uma mensagem que muitos queriam receber. Uma palavra de vitória. Uma palavra de que ele ia vencer. E mesmo assim, o próprio Deus levou ele ao deserto. Vamos levar para a tua vida agora. Quantas e quantas vezes você recebe uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de disposição, uma palavra abençoada. E você até acredita, você até confia. Mas quando vem a luta, a dificuldade, a primeira coisa que o homem faz, é o quê? É murmurar. A primeira coisa que o homem faz é reclamar. Quantas e quantas pessoas que não dizem, eu recebi uma profecia, eu recebi uma mensagem, eu recebi uma palavra de Deus, só que eu achei que as coisas iam melhorar. Mas não, piorou. A luta multiplicou, a dificuldade multiplicou. E quando as pessoas que têm abandonado a casa de Deus, a presença de Deus, por causa que a luta multiplicou, a luta aumentou, e a pessoa fala, eu não vou buscar mais a Deus, porque será que Deus não está vendo essa luta? Eu estou buscando a Deus pelo meu filho, eu estou buscando pela minha filha, e quando eu chego em casa, parece que piora, parece que aumenta, parece que multiplica. Só que presta atenção, vamos analisar junto, eu e você. A Bíblia diz que Jesus recebeu uma palavra abençoada. Mas o próprio Espírito, aqui está dizendo o quê? No capítulo 4, versículo 1, diz assim. A seguinte, ou seja, depois da palavra abençoada. A seguinte, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito significa Espírito de Deus. Por quê? Porque é Espírito com E maiúsculo, não é E minúsculo. Quando é E minúsculo, é Espíritos do mundo. Mas quando é E maiúsculo, se torna Espírito de Deus. Então, ou seja, Jesus recebeu a palavra abençoada e ele foi levado, depois da palavra abençoada, ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, o deserto, Deus permite. O deserto, muitas vezes, é o próprio Deus que nos leva ao deserto. É o próprio Deus que nos leva
para passar alguma situação. Tem pessoas que vêm na igreja ou vai em outra igreja, outro ministério, e o pastor profetiza na vida dela e ela sai de lá crendo, ela sai de lá acreditando, confiando que o filho vai mudar, confiando que a esposa vai mudar, confiando que a família vai mudar. Mas quando ela pisa os pés para dentro de casa, ela vê o filho pior ainda. Quando ela pisa os pés para dentro de casa, ela vê o esposo pior ainda. Pior ainda. E a reclamação começa. Cadê o meu Deus? Será que Deus não está me ouvindo? Acabei de sair da igreja. Cadê esse Deus? Poxa, será que Deus não está vendo que eu estou passando no deserto? Cadê ele? Será que ele se esconde no momento da dificuldade? Será que Deus tem escondido no meio da tribulação? Não. Deus está mostrando que as lutas, Ele sabe de todas. As dificuldades, Deus sabe de todas. Todas. Ou seja, o próprio Deus pegou Jesus e levou para o deserto. Presta atenção. Capítulo 4, versículo 1, continuando. A seguinte foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Tá vendo? O próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o próprio Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, quem dirá você? Quem dirá eu? Quem dirá eu? Quem dirá você? Jesus, depois que ele recebeu a palavra de filho amado, ele foi para o deserto, entregue pelo próprio Pai, para passar por prova. Mas por que passar por prova, pastor? Porque Deus dá prova àquele que aprovar. Deus dá prova para ensinar o ser humano. O próprio Deus dá para você entender. Aí diz assim no 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem? Jesus. 3: então o tentador, se aproximando-lhe, e disse: se és o filho de Deus, manda-te que essa pedra transforme-se em pão. Tá vendo? Jesus recebeu a mensagem diretamente do céu. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E agora, você lendo um pouquinho mais embaixo, o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Ou seja, o diabo viu que o próprio Deus chamou Jesus de filho. Ele viu. Ele presenciou a palavra de vitória para Deus. Só que ele não é bobo. Toda vez que recebemos uma palavra de Deus, o diabo ele sempre quer entrar em contradição com a nossa fé. O diabo sempre quer entrar em contradição com aquela palavra que Deus nos deu. O diabo sempre tenta entrar em contradição para fazer você desacreditar daquela mensagem que foi enviada, de você desacreditar na palavra que Deus mandou para você. Por quê? Porque ele sabe que nada ele pode fazer a você, nada. Mas ele pode tampar a voz que Deus mandou para você, se você dá ouvido. Então vamos lá. Jesus ouviu a mensagem, a palavra. Jesus ouviu. Mas o diabo queria confundir. O diabo virou para ele e disse: se tu és mesmo o filho de Deus, você está passando fome. Você está aí magro. Transforme essa pedra em pão. Todo mundo vai saber que você é filho de Deus. Todo mundo. Mas Jesus, por ter dado ouvido à voz de Deus, por ter ouvido a Deus, ele responde ao diabo. Olha o que ele diz. 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja,
Aquela voz que veio do céu veio de Deus. Ou seja, o próprio Deus falou que Jesus era o Filho amado, mostrou para todos. Então, Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus não precisava provar para o diabo que ele era Deus também, não. Ele não precisava provar. Ele simplesmente ouviu a Deus. Ele simplesmente ouviu a Deus. E o problema das pessoas é isso. Quando Deus lança uma mensagem, uma promessa no coração, as pessoas deixam de dar ouvido para Deus. E quer provar para o vizinho, quer provar para a vizinha, quer provar para o marido, quer provar para o filho. Você não tem que provar nada para ninguém. Nada. Se Deus te prometeu algo, coloca no coração que é Deus e vai acontecer. Não deixa o diabo querer roubar a tua bênção, não. Se Deus te prometeu algo, ele não é um homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. Vai se cumprir. Creia, vai se cumprir. Jesus ouviu. Quando ele levantou do batismo, que Deus chamou, este sim é o meu filho amado. Esse sim. Então, depois que ele recebeu a mensagem abençoada, ele foi para o deserto passar por luta. Então não existe vitória sem luta. Não existe bênção sem provação. Sem provação não existe. Você pode ter certeza que quando você receber uma palavra de bênção, ou tiver chegando a vitória para você, primeiro você vai ter que ir para o deserto. Primeiro você vai ter que enfrentar. Primeiro você vai ter que lutar. Primeiro você vai ter que guerrear. Porque Deus só dá a prova a quem Ele quer aprovar. Só que Ele quer aprovar. Lembra de Jacó? Jacó conheceu Deus, foi no deserto. Foi no deserto, foi na tribulação. Então todos nós estamos sujeitos à tribulação. Só que Deus, Ele está conosco a todo momento. A todo segundo. Que nem se você ler no capítulo 4, versículo 1, a própria Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Por quê? Porque Deus queria provar para nós que antes da bênção vem a luta. Que antes da vitória vai vir a tribulação, vai vir a dificuldade. E no meio da dificuldade aí aparece quem? O tentador, o Satanás. Para tentar roubar aquilo que Deus te deu, a semente que foi plantada ao teu ouvido. A semente que Deus jogou no teu coração, que você vai vencer. Que o teu filho vai vencer. Que a tua casa vai vencer. E o diabo vai aparecer para tentar, para roubar essa semente, para roubar esse fruto que Deus colocou no teu coração. Por isso que tem muitas pessoas que têm desanimado. Por isso que tem muitas pessoas que têm recuado, têm olhado para o diabo e esquecido a voz de Deus. Quantas pessoas que não saiu da igreja porque demorou a luta, porque demorou a vitória chegar e desanimou e olhou para trás. Ou quantas pessoas que saíram da igreja porque ela começou a buscar mais e a luta aumentou. Por isso que ela abandonou. Não é assim. Deus, a prova é permitida por Deus. A dificuldade é permitida por Deus. Nós que estamos com Deus, estamos sujeitos a tudo e a todos. Mas se Deus te fez uma promessa, apenas ouça Deus. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no teu foco. Porque no momento certo Deus vai te entregar a vitória, amém? Luta você vai ter sempre. Dificuldade você vai ter sempre. Problema você vai ter sempre. Você vai ter sempre. Mas uma coisa é Deus falar. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Aqui quem está falando é o pastor Gouveia. Essa mensagem eu tenho certeza que se você cuidar dela,
Eu tenho certeza, se você guardar ela no teu coração, ela vai dar fruto. E não vai ter ninguém que tira a bênção que Deus vai entregar nas tuas mãos. Amém? Você que está ouvindo, compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também possam assistir, acompanhar, e que não venha desistir mais. Quantas pessoas que não estão pensando em desistir, quantas pessoas que não estão pensando em abandonar Deus por causa de luta, pensando que Deus não está na luta. Então compartilhe esse vídeo, amém? Seja um canal de bênção, seja um canal de vitória, porque quem planta tem o direito de colher. Então, se você estiver plantando essa mensagem de Deus, eu tenho certeza que você vai colher muito e muito mais. Amém? Deus abençoe. Eu queria mandar um abraço para minha família, que amo tanto, de Avanhandava, meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha namorada Joyce, que Deus abençoe, beijo no coração. Eu queria mandar um abraço para o meu primo Regis, também estava acompanhando. Eu queria mandar um abraço para minha sogra, Dona Carmen, que Deus abençoe, beijo no teu coração, viu? Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu queria mandar um abraço para todos que estão acompanhando, para minha avó, para minhas tias, para meus tios, meus primos. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito mais. E um beijo no coração para que todos que estão acompanhando, que deu esse minuto, esse tempinho para Deus, para ouvir essa mensagem abençoada. Eu creio que ela vai edificar o teu coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus permitir. E outra, quem quiser oração, deixa os teus nomes no comentário. Deixa os teus nomes no comentário, porque madrugada eu vou estar orando. Vou estar apresentando a tua vida, apresentando o teu casamento, apresentando o teu lar, os teus filhos. Então deixa o nome, você que precisa de oração, deixa o nome embaixo, porque eu vou estar orando. Porque quem não precisa de oração? Todos nós precisamos, até eu preciso. Quem puder também ore por mim, tá bom? Que Deus abençoe, até uma próxima. Beijo no coração.